Para você ligado no canal no Vácuo, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda-feira, dia 3 de abril de 2023. Edição de número 571 do canal no Vácuo. Estamos gravando esse vídeo mais precisamente às 12h14 da tarde do horário oficial de Brasília. Vamos que as 4 categorias principais do automobilismo correram esse final de semana. Tivemos também automobilismo nacional, com o pessoal lá da Stock. E, de novo, punições pós-corrida adoidado. Por isso que a gente nem... Ó, teve punição pós-corrida após a corrida do Stock. Pronto. Né? Aliás, se é uma punição pós-corrida, obviamente, né? Que foi depois da corrida da Stock. Né? Carlos Soranta. Bom, Grande Prêmio da Austrália, depois do famoso bingo, da loteria, do Resta 1, que foi essa quantidade de bandeiras vermelhas. E aquela bandeira vermelha ali no final que desagradou todos os pilotos, mas que o Christian Horner hoje disse que teve razão. Não sei por que cargas d'água o Christian Horner concordou com essa situação da bandeira vermelha no final, talvez pro Pérez se aproximar mais, né? Que ele estava ali por volta da sexta, sétima posição, acabou ficando na quinta colocação no final da corrida. E o Verstappen agora lidera o campeonato com 15 pontos de vantagem para o mexicano companheiro de equipe contra 45, tem 9 acima do Fernando Alonso, que é o terceiro colocado. Aston Martin está agora, tudo bem que com um pouco mais da metade da pontuação da Red Bull, mas é a segunda colocada no campeonato de construtores. O protesto da Haas pós-corrida foi negado, a gente abordou isso lá no automobilismo para principiantes ontem. E o protesto também da. Foi o da Haas e o. Protesto não. A investigação entre Gasly e Ocon não rendeu pontos na carteira de nenhum dos dois, na licença de nenhum dos dois. Portanto, o Gasly pode participar da próxima etapa do Grande Prêmio do Baku. Ele que ainda está a 2 pontos, está pendurado. Só depois da quinta prova desse ano que os pontos vão começar a caducar lá na licença dele. Uma boa prova do Stroll, que andou na zona de pontuação todo o tempo, apesar de ter feito uma primeira má largada. A segunda largada foi melhor, ele conseguiu recuperar um pouco. O Sainz, que deu pirueta, uma pirueta, 2 piruetas, bravou, fez de tudo na corrida, ia chegar na quarta colocação, foi punido com 5 segundos. A Red Bull, escancaradamente, tem o melhor carro do grid. Tanto que, mesmo depois com a saída de pista do Max Verstappen, ele volta, o Hamilton tenta fazer 1, 2 voltas mais rápidas e acaba, depois de 2 voltas, o Verstappen dando a resposta para ele, fazendo ele a volta mais rápida. No final das contas, a volta mais rápida ficou com o Pérez, que vai ser a briga secundária nesse campeonato, quem vai fazer a volta mais rápida da corrida. E, obviamente, tanto o Verstappen quanto o Pérez vão tentar maximizar pontos. E se precisar, do meio da corrida, um vai dar um teco lá no giro do motor e vai acabar fazendo a tentativa da volta mais rápida. Na imprensa dinamarquesa, os trombones e as cornetas já estão ligados em volume máximo. Nós tivemos hoje no dr.dk, um dos principais sites de notícias aqui na Dinamarca, na sua seção de esportes, ela abordou, ou o colunista, né, chama Philip, não vou lembrar o sobrenome dele agora, mas o Philip, ele, né, colocou as barbinhas de molho, já disse que o Verstappen não consegue acompanhar o Hülkenberg no ritmo de classificação, a gente falou isso depois da live de sábado lá no AMP, e também agora colocou pressão por causa do erro do Magnussen. O Magnussen errou, abusou um pouco da zebra ali para maximizar a saída de curva 2, e deixou o pneu lá no muro, causou a segunda bandeira vermelha, que foi, ela começou com safety car e depois acabou virando uma bandeira vermelha. E aí foi, né, que todos os pilotos reclamaram, Alonso, Verstappen, todo mundo chamando de artificial a forma como que a Fórmula 1 tentou
gerar emoção no final da corrida, porque a corrida, via de regra, ela estava resolvida. Desde a volta 45, 46, as brigas ali acabaram. O Pérez já tinha recuperado o que ia recuperar. Já estava claro que o Hamilton não ia deixar o Alonso entrar na zona dele de DRS, porque se deixasse o Alonso iria passar. O Hamilton conseguiu resistir à pressão do Alonso ali magnificamente bem, num carro da Mercedes que é um pouco menos equilibrado do que o carro da Aston Martin, pelo menos na teoria. Em pistas mais frias ou em temperaturas de asfalto mais frias, a Mercedes, pelo jeito, tem um carro bom que dá para brigar por pódios. A pena o motor do Russell explodir, porque ele vinha ali na sétima colocação, já tinha ultrapassado o Gasly, e vinha então na sexta, né, que ele largou em sétimo, vinha na sexta colocação. O Gasly andou em quinto, sexto a corrida inteira. Quando teve a segunda largada, aliás, a terceira largada, né, depois da segunda bandeira vermelha, o Ocon fez a famosa enganchamento de rodas. A roda dianteira esquerda do carro do Ocon enganchou na roda traseira direita no carro do Gasly. Os dois foram para um muro e o clima na Alpine vai de mal a pior já na terceira etapa da temporada. Até o final da temporada, esses dois vão estar se estranhando fisicamente, não duvido disso. E Charles Leclerc, Ferrari com 26 pontos, já 30 pontos atrás da Mercedes no campeonato de construtores. Alerta laranja na casa de Maranello, porque 30 pontos para a Mercedes vai ser difícil recuperar. Agora, 39 pontos para a Aston Martin será ainda pior, porque a Aston Martin tem um carro mais equilibrado que gasta menos pneu do que a Ferrari. Espera-se que a Ferrari brigue por vitórias ali por mais uma ou duas corridas até o final da temporada. Vai depender de condições, vai depender do número de abandonos. De novo, a Red Bull sofreu com os problemas de freio motor barra redução de marcha, isso no sábado com o Pérez e no domingo com o Verstappen. O Verstappen saiu da pista segundo o Verstappen por causa disso, mas às vezes também o piloto, né? Ah, de novo meu problema. Ele deve ter dormido lá, porque 12 segundos na frente do Hamilton dá sono, não tem emoção. Óbvio, tô fazendo uma brincadeira. O Verstappen tem um nível de concentração hoje fenomenal. Eu acho que a gente tá fazendo uma brincadeira, mas que deu sono, deu. A gente tava quase dormindo na volta 40 e pouco já. Vamos combinar, todo mundo, principalmente quem tá aí no horário brasileiro, passou umas 4h20 da manhã. Já tava, né? Difícil acompanhar o restante da corrida. Aliás, 4h20 foi a hora que acabou, né? Que aqui é mais 5, às 3h20 da manhã já tava mais ou menos difícil acompanhar o ritmo da corrida. E a McLaren que deu uma sorte grande. Verdade é essa. Não tem carro para fazer 12 pontos por corrida, mas nem de longe. Muita gente vai levar já a atualização para Baku. A Aston Martin vai levar atualizações para as próximas 3 provas, então eles separaram o pacote deles para 3 provas. A Ferrari vai levar alguma coisa. A AlphaTauri já trouxe para o Grande Prêmio da Austrália um assoalho novo, que o Tsunoda fez favor de destruir na sexta-feira e o Nick De Vries não conseguiu aproveitar nem no sexta, nem no sábado, nem no domingo. Nick De Vries e Valtteri Bottas foram dois pilotos que só gastaram passagem de gasolina. Gasolina do avião e do carro. Porque realmente, principalmente na corrida, ficaram muito aquém do próprio desempenho, do que se espera desses dois pilotos. E o Bottas nem para se colocar numa posição de pontuar, ou tá perto ali da zona de pontuação, igual estava o Chu andou em 13º a maioria do tempo da corrida, 4 na frente dele abandonaram, chegou em nono, tá lá, fez 2 pontinhos e tá com ele tudo em cima. E sobre, eu tava falando da Ferrari e do Leclerc, né, eu tinha começado todo esse texto com base no Leclerc, a gente já pode desejar para Charles Leclerc feliz 2024. Você não vai tirar 63 pontos do Verstappen até o final da temporada, só se tiver em hecatombe. Só tiver uma perna quebrada, que foi o caso do Schumacher lá em 99 em Silverstone. Porque em condições normais de temperatura e pressão, essa Ferrari não passa nem perto da Red Bull
do Adrian Newey e do Christian Horner. Faceau, que tá fazendo uma famosa limpa. Bom, aos olhos dele tá fazendo a limpa. Vai saber o que ele vai escolher para ficar lá na Ferrari, né? Aos olhos dele tá fazendo uma limpa. E a gente vai acompanhar. Detalhe que estamos apenas na terceira prova. 17 pilotos já pontuaram, ao contrário de outros anos que não tínhamos essa quantidade toda de pilotos que já pontuaram no campeonato. 17 não, 18, perdão. 18 pilotos já pontuaram, tá faltando só o Sérgio De Vries. E todas as equipes já têm pelo menos um ponto no campeonato. AlphaTauri e Williams empatadinhas com um ponto. No critério de desempate, a AlphaTauri leva porque tem um 11º lugar a mais. Aliás, tem um monte de 11º lugar a mais. Tem dois, na verdade. Porque o Tsunoda, antes de fazer esse ponto com a 10ª colocação lá na Austrália, se ele tivesse chegado na 11ª colocação mais uma vez, ele bateria ou igualaria o recorde de Michele Alboreto, que na década de 90 foi 4 vezes consecutivo 7º lugar, ficando sempre a uma posição de fazer pontuação. Nunca ninguém na história tinha ficado 4 provas sem fazer isso. O Alboreto conseguiu na década de 90 e o Tsunoda quase igualou nessa temporada. As coisas cíclicas, né? De 20 e poucos anos as coisas voltam a acontecer. Uma briga ferrenha ali pela P6, né? Vamos combinar. Alpine, Haas, Alfa Romeo 876. AlphaTauri vai fazer mais alguns pontos durante o ano? Vai, mas não a ponto de igualar a pontuação que, por exemplo, o Gasly fez ano passado com o mesmo carro. Não vai ficar na 7ª, 8ª colocação com folga igual ficou ano passado. E a Williams vai beliscar uns pontinhos ainda até o final do ano, mas não a ponto de brigar com a Alfa Romeo, na minha modestíssima opinião. E o Albon, óbvio, foi erro do piloto. Hoje ele assumiu, pediu desculpa para meio mundo. Ficou chateado, obviamente. Quem fica mais chateado nessas horas é o próprio piloto, porque o Albon sabia que tinha um carro para chegar bem próximo. E olha, no momento que ele bateu, obviamente que depois o Russell veio para trás, mas vamos assumir que o Russell ficasse ali. Se continuasse naquele ritmo de abandonos, Albon chegava numa 4ª colocação, talvez com alguma facilidade. Olha, poderia acontecer. E o Stroll aí de pulso quebrado e tudo, agora tem 20 pontos. O abandono dele lá na Arábia Saudita deixa ele numa posição muito abaixo do que realmente tem carro para estar. Ele, obviamente, estaria ali bem próximo, na casa dos 30 pontos do Lewis Hamilton. Hamilton que fez seu primeiro pódio na temporada. É a 17ª temporada seguida que o Hamilton consegue pelo menos uma corrida no pódio. Ele tem 15 temporadas seguidas com pelo menos uma vitória. No passado passou em branco com vitórias. Esse ano ele conquistou o pódio. Então, 17 anos seguidos com pelo menos um pódio na categoria. Esse grande Lewis Hamilton, um dos gênios da categoria. Prateleirinha lá de cima para brigar com os maiores. Você que está vendo esse vídeo, quem foi melhor? Schumacher, Fangio, Senna ou Hamilton? Fica a dica. Vou jogar essa pergunta depois lá nas enquetes do YouTube. Próxima etapa, dia 29 de abril. Em Baku não teremos o Grande Prêmio da China. Então teremos aí mais... Agora são 3 semaninhas, né? 3 semaninhas de férias para o pessoal se arrumar. Por isso que tem gente que vai levar bastante atualização lá em Baku. Fórmula 2, ou Enzo Fittipaldi. Que finalzinho de semana, hein, querido? No sábado, bateu ao se encaminhar para o grid. Tava de slick, passou numa faixa um pouco mais melada da pista. Brita, ficou, atolou. E depois, no domingo, ele saiu da pista. Deu um... Na hora de voltar ali, fazer a meia volta para voltar para o asfalto, acabou tocando o pneu traseiro esquerdo no muro e quebrou uma parte ali da suspensão. Essa suspensão veio a colapsar na reta depois da curva 2 e tá aí a foto do resultado. Ele estampou o muro
Logo depois, coisa de 30 metros depois, que o Nissani também bateu o carro. Quase, mas olha, ia dar um. Nossa, mas nem quero imaginar que ia dar. O Fittipaldi de suspensão quebrada, uma roda levantada, freando menos, batendo na traseira do carro parado do Roy Nissany. Nosso papai do céu, Buda, Alá, seja lá qual for os orixás, seja lá qual for a sua crença, ele estava ali tomando conta, porque ia ser uma pancada do caramba. O Iwasa sobreviveu esse caos todo na corrida do domingo, mais cedo, e acabou agora fazendo 27 pontos. Ele ganhou, fez a pole, ganhou, e assumiu a liderança do campeonato, 8 pontos à frente do Porsche, que se recuperou de um final de semana tenebroso lá na Arábia Saudita. Típico final de semana de quem não aprendeu nada com o ano anterior e fez um segundo lugar. A média de pontos dos pilotos por corrida lá na Austrália foi baixa, foi na casa de 11, 12 pontos. Teve o Arthur Leclerc, por exemplo, fez 10, né? 5 mais 15. O Hauer fez 5,5. Não, o Hauer não fez. O Hauer fez 5,5, isso mesmo. Ele abandonou depois na segunda corrida, tá zerado. E o Enzo Fittipaldi tem 9 pontos no campeonato. A quarta colocação, que é a última colocação que dá pontos para a superlicença, que são os necessários para que o Enzo conquiste a sua superlicença, tem 33 pontos. É o Ralf Boschung, tem o Arthur Leclerc, tem o Daruvala, tem o próprio Hauer na frente. Essa quarta colocação até o final do ano vai ser complicadíssima. Vai ter que remar o Enzo. Confiando no que aconteceu no ano passado, a segunda metade da temporada do Enzo foi muito melhor do que a primeira. Precisa ter menos infortúnios do que teve esse final de semana lá na Austrália. Sorte para o brasileiro, de novo, já tinha falado isso lá no Automobilismo para Principiantes ontem. Não é um mau piloto, precisa ter menos menos falta de sorte, porque é difícil, precisa ter um pouquinho mais de sorte também. Já na Fórmula 3 tem um tal de Gabriel Bortoleto que tá zulando o asfalto. Fez 32 pontos, depois de ter feito 26 no primeiro final de semana, mas lidera com 20 pontos de folga para cima do Salsi e do Beganovic, que tem 28 pontos. Ambos fizeram relativamente. O Salsi ainda fez 22 pontos no final de semana, fez boa pontuação. Já o Beganovic, que tinha ido bem na primeira etapa, fazendo 16 pontos, fez só 6 nessa etapa. O Pepe Martí conseguiu pontuar melhor, chegou no pódio. O Gabriele Mini, perdão. O Martí tá na linha de baixo. E o Pepe Martí, bom, primeira etapa não fez lá tanta coisa. Segunda etapa, eu não tô entendendo muito. Obviamente, ninguém é quinto lugar do campeonato da Fórmula 3 impune. Talento tem. Agora, a mídia da Fórmula 2, mais alguns veículos de comunicação aqui na Europa, tem um pessoalzinho tem um media manager bom, o Pepe Martí. Vamos combinar. Porque se o Gabriel Bortoleto tivesse o media manager do Pepe Martí, já estava como piloto de teste da Mercedes ou sei lá, de alguma equipe na Fórmula 1. Por isso que tem que saber escolher quem caminha com você. Já Caio Collet, não dá largar lá no meio do pelotão, numa pista complicada, na pista nova, num caos, 2 caos de corrida que foram as provas lá da Austrália, e continua com seus 8 pontinhos lá na 13ª colocação. É outro também que, em face do que aconteceu no ano passado, tendência é de subida, que realmente começo do ano passado também teve aquele abandono lá em Imola na última volta quando ele está disputando segunda posição. Deu tudo errado no começo do ano passado pro Carcolei. Infelizmente está acontecendo de novo. Vamos torcer para que o brasileiro suba. Ele que ano passado chegou a ganhar corrida, fez pódio, fez pole. Então precisa ajustar as coisas ali, não estão muito funcionando pro lado dele também nesse começo de ano. Já o Roberto Faria continua zerado. Estreante, equipe
não tem tanta tarimba assim, igual umas Prema da vida, né? Umas Trident da vida, e tá sofrendo. A verdade é essa, tá se classificando relativamente mal, perto dos demais brasileiros, não tem um ritmo de classificação bom. E aí na corrida, bicho, largando em 27º, 24º, 30º, para pontuar na Fórmula 3, só se tiver em hecatombe, né? Se tiver 15 largada, mais largada do que teve lá na Fórmula 1, fica difícil. Fórmula Indy, a melhor prova do final de semana, mas de longe, mas de muito, e a melhor prova no Texas desde 2011, 2013. Que espetáculo de corrida que foi essa prova lá no Texas com PJ1. Eu chamei de PJ12 lá no MP, PJ1. Um PJ1 e tudo. E o vencedor do ano passado, Joseph Newgarden, venceu a prova num duelo fenomenal com o Pato Ward. Pato Ward que adotou uma tática ali entre as voltas 90 e 140 que foi de enfiar o pé, esquecer que é ritmo de classificação o tempo inteiro, gastando combustível. Acabou na penúltima amarela tendo que fazer uma parada no box para completar o tanque, segundo o estrategista da McLaren. Ele estava meio que, né, aqui no pescoço de combustível para chegar na corrida. E o Newgarden parou na amarela seguinte, colocou menos combustível, fez o splash and go, aí tem a história da posição de pista. E Joseph Newgarden é um bichinho ruim de ultrapassar. Ele é mais difícil de passar do que vestibular de Universidade Federal para Medicina. É difícil de passar e aí, quando o Joseph Newgarden trinca os dentes e fala não vai passar, não vai passar, foi ajudado pela última amarela, que foi um toque do Malucas no Grosjean. Não foi toque intencional, é aquela história, tá os dois ali. As últimas voltas foram no estilo Ben-Hur, lá no Texas, como é sempre, acontece nas últimas 30 milhas de qualquer corrida da Fórmula Indy, no oval. Aí ele foi um posicionamento do Malucas, faltou o Spotter falar um pouquinho, o Grosjean estava atrás, poderia, né, ter chegado um pouquinho mais para baixo, também estava procurando ali o vácuo da frente, acabou dando aquele toquinho, não segurou o muro. A 2 voltas do final, não dá tempo de dar bandeira vermelha, tá, Fórmula 1? A Indy não deu bandeira vermelha, terminou a corrida em amarela e o Newgarden agradeceu. Newgarden é o quarto colocado no campeonato com 66 pontos. O começo da temporada dele lá em São Petersburgo foi mal menos. Mal menos, não foi muito bom para Penske. A minha aposta era Will Power. Eu ziquei o Will Power do tamanho do monte, que o Will Power andou entre 12º e 15º a corrida inteira. Inteira. Acho que não teve uma volta que ele fez top 10 o Will Power. Acabou ficando lá para baixo. Longe da briga pela vitória e também lá na classificação. Eu fiz questão de colocar até o nono porque temos Augustin Canapino. Foi 11º na corrida ontem, 12º. Ele e o Ayla estavam juntos ali entre o top 15. Nunca tinha andado nem de Velotrol em oval. E chegou, levou o carro até o final. Tem uma pontuação relativamente baixa, porque ele foi um dos que, né, tomaram lá na cabeça com relação à largada lá em São Petersburgo. E agora está com 36 pontos no campeonato, um a menos apenas que o Colton Herta, que foi outro que abandonou lá em São Petersburgo. Power tem 40, Malucas tem 53, o dono da última amarela junto com o Grosjean. O Palou sobe no campeonato um pouquinho, mostrou o que veio. A última temporada dele na Ganassi tem 60, Newgarden 66, Dixon, ninguém prestando atenção no Dixon. O Dixon ficou quarto, quinto e viu que não dava lá no meio dos 3 primeiros, tá bom, vou chegar. Segurou o volante, virou para a esquerda, segura reto, vira para a esquerda, deixa o pessoal se matar, desvia dos acidentes. É o terceiro do campeonato. É o típico campeonato raposa felpuda de Scott Dixon. E Marcus Ericsson, o atual vencedor, aliás, o atual campeão
da Indy 500, 75 contra 82 do Pato Ward, que pela segunda vez consecutiva ficou no quase. Ele estava numa tática interessante, o Pato, porque ele estava usando a linha de fora, era um dos poucos carros que conseguia andar ali próximo do PJ1, ali, ou colocar pelo menos dois pneus no PJ1 e manter o carro com um certo nível de estabilidade. E quando ele vinha por fora na 4, embalava e passava sempre na frente do Newgarden na hora de cruzar a faixa. Então, se a corrida tivesse continuado com bandeira verde, nós teríamos aquelas, né, chegadas tete a tete, como diriam os franceses, e muito provavelmente o Pato Ward seria o vencedor da corrida. Mas o C não participou do Grande Prêmio do Texas, a sua equipe não conseguiu classificação para o grid largada, apenas 28, apenas não, muitos 28 carros largaram lá no Texas. Próxima prova, dia 14 de abril, 16 de abril, perdão, lá em Long Beach, na Califórnia, com aquela curva da fonte. Deus do céu, por que não volta para o traçado dos anos 90? Bom, MotoGP, Grande Prêmio da Argentina, no sábado na sprint, mais um nocaute. O Joan Mir sofreu traumatismo ucraniano depois da queda, as duas corridas não chove, não molha, né? Acabou batendo a cabeça, sofreu traumatismo ucraniano e ficou fora a primeira vez em muito tempo que a Repsol Honda, a equipe oficial da Honda, não participa de uma corrida com seus dois pilotos. Na próxima etapa terá a participação do 94, que é o Jonas Folger. Veio na cabeça o nome dele, graças a Deus. E fica aguardando agora a liberação médica do Mir para saber se vai ter alguém que vai substituir ele na próxima corrida. O Marco Bezzecchi não tem nada com isso. Fez segunda colocação na sprint, fez primeiro na corrida principal. Detalhe que o pódio da corrida principal foi o primeiro da história da categoria só formado por motos satélites de uma mesma marca. Foram 3 Ducati satélite, não teve nenhuma Ducati oficial. Né, Banhaia? O final de semana, hein? Você não era assim na chuva, querido. O finalzinho de semana. Agora, o Bezzecchi tem 50 pontos de vantagem contra 41 do Banhaia e 38 do Johan Zarco, que fez... A sprint foi boa, mas chegou na última lá, né? 12º. O Alex Marques, que fez a pole para sprint, está com 33 pontos e é o quarto colocado, à frente de Maverick Viñales, a minha aposta. A Aprilia no sol, na sexta-feira, eu falei, beleza, tocarei Queen com gosto, né? Vou até pegar o celular aqui, porque a próxima categoria é justamente sobre o que nós vamos falar, né? Deixa eu passar mais um aqui, eu não estou achando, achei. Não sei porque que faz um ícone tão pequeno, né? E eu tô de óculos ainda. Vou deixar aqui no ponto. Mas, ô Vinhales, foi jogar um balde d'água, tanto ele quanto o Alex Espargaró. Que lástima. A Aprilia não funcionou debaixo d'água na Argentina. Uma pena. Já na Moto3, quase. Quase assim. Por 5 segundos de vantagem, o japonês levou. Mas o Daniel não, o Diogo Moreira conquistou a segunda colocação e é o vice-líder do campeonato, 2 pontos apenas abaixo, com 36 do Daniel Delgado, o espanhol, lá também da KTM. Tá fazendo o dever de casa certinho. Faz a corrida que dá para fazer, largando ali nas duas primeiras filas, consegue escolher uma tática e segue o bonde. Quanto mais pódios ele fizer até o final da temporada, maiores são as chances dele de ser campeão mundial de Moto3. Diogo Moreira, que ficou na equipe do ano passado, a despeito de algumas críticas da imprensa especializada, dizendo que ele tinha que tentar um salto maior, mas ele conseguiu ficar, ele justificou, melhor dizendo, a sua permanência, dizendo que se sentia bem e tá mostrando porque se sente bem
na categoria, na equipe atual dele. E agora, aquela... Vamos daqui os... Aí, vai, Fred, manda ver, porque eu quero aquilo que me alegra. Yes. Muito obrigado, senhor Fred Mercury. Ah, eu sempre falei, eu tava naquelas, eu vou apostar na Joe Gibbs, né, 8 de 10 nas últimas provas lá em Richmond. Falei, não, contrariarei todas as previsões da NASCAR e apostarei em Kyle Larson. E eis que meu garoto, meu menino dominante de 2 anos atrás, conquistou a vitória lá em Richmond com Josh Berry em segundo. Ele que não pode somar pontos por causa do regulamento da NASCAR. Se um piloto escolhe uma das categorias para fazer o ano todo, né, Truck, Xfinity e a categoria principal, ele só pontua naquela. O Josh Berry escolheu o Xfinity. Ele terminou em segundo, quantidade de pontos dele da etapa foi 0. Famoso corrida Carlos Sainz. Faz e chega e soma 0 ponto. Obviamente, o Josh Berry tá deixando uma impressão, tá substituindo o Chase Elliott com louvor, tem feito boníssimas corridas e o Elliott tá doido para voltar em Dover com de muleta. Acelera com a muleta, segura o volante com o dente e vamos que vamos. É assim que o Elliott vai querer ir para Dover. Porque ele não vai estar muito pronto, não. Vai chegar, vai sair mancando, vai chegar mancando no carro. Não tá 100%, garoto. Mas tudo para defender que o Josh Berry não continue andando no 9 dele. Porque será, obviamente, uma dor de cabeça. A Hendrick é uma das equipes que tem vários carros na categoria. E sempre que tem um garoto lá na Xfinity roubando a cena, né, a veiarada, entre aspas, né, os seniors, vamos chamar assim, os seniors da equipe principal já fica olhando de lado aí, que, você tá fazendo aqui, moleque? É assim que funciona a NASCAR. Todo mundo é amigo, todo mundo se abraça, família, um joga Coca-Cola no outro, mas no final o carro é meu, tira o zóio. Vou ficar de olho, Josh Berry, hein? Tô deveras impressionado com o menino. E Zane Smith, que lá no Texas, na Truck, segunda vitória da temporada. Olho nesses dois nomes para daqui a 3 anos na categoria. Vão chegar no mesmo estilo Christopher Bell. Vão chegar no mesmo estilo William Byron. Não vão chegar no mesmo estilo torcida Bowman acelera sempre, porque Bowman acelera sempre. Ele está na primeira colocação do campeonato, com 263 pontos no campeonato por pontos. Tem a classificação dos playoffs, agora que a gente teve um vencedor diferente, eu deixei aqui o 18º, porque neste momento Daniel Suarez e Michael McDowell, o Original Cheetos, estariam classificados por pontos para os playoffs. Correndo a classificação, o Ross Chastain 259, bem tranquilo na classificação por pontos. Christopher Bell 229, também tranquilo. Aí o William Byron, que já ganhou 228, agora começa a baixaria, né? Kevin Flamengo Harvick 227, Kyle Larson, vencedor da prova 222, Joe Logano também vencedor da prova anterior 222, Kyle Busch 215 já classificados. Aí tem um salto de 20 pontos para um grupinho que tem Martin Truex Jr. com 198. Brad Keselowski, que não foi... Fez seus top alguma coisa lá em Richmond, mas não passou muito perto da vitória. 196. Ryan Blaney, 188 e empatado com Danny Hamlin, 188. E Tyler Reddick, que dizem as boas línguas nascarianas, vitóriazinha dele lá em Austin, no Texas, está sob júdice. Ou pelo menos estão depenando o carro lá para ver se realmente acha alguma coisa, porque a primeira inspeção técnica passou aqui, ó. A NASCAR costuma fazer inspeções técnicas subsequentes e segura o carro na sua garagem. Mas por enquanto 187. Se roubar a vitória, aí vai lá para baixo.
Ao X-Index 175, 14º. Já começa, né, a galerinha daquela pontuação que, opa, peraí, deixa eu botar minhas barbas de molho. Porque depois vem o Tiddles, Chris Buescher 164, Ricky Vitória em Daytona, Stenhouse Jr. 161, Daniel Soares, que tomou uma multa de 50 conto no bolso, 50 mil dólares. Dinheiro, olha, aquela caçada que ele arrumou lá no Texas ficou cara, né? E o McDowell, 34, esse nosso querido tiozão. O McDowell, eu queria, olha, numa ótima, eu vejo tanta equipe aí trazendo os mais jovens da Xfinity, que tem que trazer mesmo, porque são pilotos das próprias equipes nas categorias menores. Mas, sei, por que não quarto carro na Penske pra encaixar o McDowell, hein, seu Roger? Vocês já colocaram o Sam Hornish Jr.? Pra colocar o McDowell, é um pulo. Vamos combinar. É que a operação do nosso querido Roger Penske na NASCAR não comporta o quarto carro com o mesmo nível de competitividade dos outros três. Mas, fica a dica, gostaria muito de ver Michael McDowell numa equipe grande. Porque, olha, tá fazendo mais ponto que Bubba Wallace de 23-11, né? Eu vou pegar no pé do Bubba Wallace todo santo vídeo, não adianta, não tem jeito. Enquanto ele não botar o carrinho dele bom lá entre os 16 de pontuação, eu não vou sossegar. Mesmo que fique fora dos playoffs, mas que fique por pontos entre os 16. Por motivos óbvios, né? Tem um carro bom e é um bom piloto. Por isso que a gente pega no pé de quem a gente gosta, né? Se a gente quer que o cara se exploda, a gente nem fala o nome dele aqui. Canal do Vácuo volta na quinta-feira para fazer mais prévias das categorias. As categorias agora, a Fórmula 1 dá uma pausa, a Fórmula Indy dá uma pausa, a MotoGP também faz uma pausa de uma semana. Então a gente vai falar de NASCAR, vai falar de World Rally Championship, tem o World Rally Cross, que os pais da, da família Hansen, né? O Hansen pai e o Christopherson pai participarão da estreia do World Rallycross nesse ano. Ou seja, não basta os filhos ficar se esfregando, lá vai vir os pais para dar troco. Vai ter payback de pai contra pai, filho contra filho. Dá um cotonete gigante para cada um e faz American Gladiator de uma vez, que é isso que a gente quer ver. Quem quer ver o caos? A gente é. Falar em caos, né? Foi só o Michael Masi aparecer lá na Austrália e vocês viram como é que foi a corrida. Imagina se voltar a ser diretor de prova, igual tem gente ventilando lá no paddock. Primeiro que o Toto Wolff não vai deixar. E segundo que se ele for realmente diretor de prova, aí falar, olha, convenhamos, é de mandar o currículo lá pra FIA, né? Canal no Vácuo volta na quinta-feira. Um grande abraço, uma ótima semana de trabalho pra vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau. É, sobe vinheta, né? Estamos aqui com nossos estúdios A, sobe vinheta.